Que a paz do nosso Senhor esteja com todos vocês. Sejam todos muito bem-vindos ao nosso encontro diário aqui pelo canal Eviva. E saiba que é com grande alegria que tenho a sua companhia e sintam-se muito acolhidos em todas as nossas orações. Jesus é o verdadeiro templo de Deus, o lugar em que se reside a sua glória. E pela graça de Deus, também todos nós, os cristãos, se tornamos templos do Espírito Santo, que somos, na verdade, pedras vivas com as quais é construída a igreja. E o evangelho desta segunda-feira, dia 9 de novembro de 2020, é o evangelho de João, o capítulo é o 2, versículos do 13 ao 22. Estava próxima a Páscoa dos judeus e Jesus subiu a Jerusalém. No templo, encontrou os vendedores de bois, ovelhas e pombas e os cambistas que estavam aí sentados. Fez então um chicote de cordas e expulsou todos do templo, junto com as ovelhas e os bois. Espalhou as moedas e derrubou as mesas dos cambistas. E disse aos que vendiam pombas: Tirai isto daqui. Não façais da casa de meu pai uma casa de comércio. Seus discípulos lembraram-se mais tarde que a Escritura diz: O zelo por tua casa me consumirá. Então, os judeus perguntaram a Jesus: Que sinal nos mostras para agir assim? Ele respondeu: Destruí este templo e em 3 dias o levantarei. Os judeus disseram: 46 anos foram precisos para a construção deste santuário, e tu o levantarás em 3 dias? Mas Jesus estava falando do templo do seu corpo. Quando Jesus ressuscitou, os discípulos lembraram-se do que ele tinha dito e acreditaram na Escritura e na palavra dele. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Queridos irmãos e irmãs, o Evangelho de hoje vem nos mostrar que o templo deve nos levar à reflexão sobre a realidade da morada de Deus entre os homens e a importância dessa morada. É claro que reconhecemos a presença de Deus nos templos e sempre nos encontramos com Ele, seja na vista ao Santíssimo Sacramento ou na participação nas diversas celebrações litúrgicas. Mas também devemos nos lembrar que o verdadeiro templo de Deus é aquele formado de pedras vivas e que tem como alicerce o próprio Jesus. Portanto, de nada adianta de nós uma religião que valoriza a presença de Deus nos templos materiais, construído muitas vezes por mãos humanas, construção essa muitas vezes marcada pelo pecado e pela iniquidade, e não valorizarmos os verdadeiros templos, ou seja, os nossos irmãos e irmãs. É por isso, queridos, que para poder compreender melhor, o Evangelho de hoje nos mostra a cena de Jesus que vai a Jerusalém para a primeira das 3 Páscoas mencionadas em João. E no templo, que deveria ser o lugar do culto ao Deus verdadeiro da Bíblia, o Deus da libertação, o Deus dos pobres e sofridos, o Senhor encontra um verdadeiro mercado, onde, no pátio externo,
era possível comprar os animais para os sacrifícios e trocar a moeda, uma vez que a moeda corrente do país não era aceita no templo. E quando o Senhor atacava esse comércio, ele estava indo além da mera condenação de um abuso, pois os animais e o câmbio eram extremamente necessários para o funcionamento do templo. E como Jesus substituiu a purificação dos judeus nos sinais das bodas de Caná, aqui ele demonstra que o centro do culto judaico perdeu seu sentido, pois a presença de Deus, antes achada no templo, agora deturpado pela elite religiosa e política. E Jesus, queridos, cumpre as profecias de Jeremias e Zacarias, que predisseram uma religião sem templo, nacionalista e explorador econômico do povo. E aqui é importante destacar, queridos, que João entende que o templo é o corpo de Jesus, ele que será ressuscitado em 3 dias, e usava de propósito o verbo reerguer em lugar de reconstruir, pois as autoridades judaicas destruíram o sentido do templo, abusando sim do povo economicamente, como também vão destruir o corpo de Jesus matando. Mas Jesus tem todo o poder de reerguer o verdadeiro templo, onde habita Deus, na ressurreição, depois de 3 dias. E mais uma vez, através de uma ação profética, Jesus desmascara a deturpação da religião por parte das autoridades de Jerusalém. E embora o templo fosse muito bonito, imponente, com liturgias grandiosas bem frequentadas, a sua religião era vazia, pois escondia o rosto do verdadeiro Deus da Bíblia. E as igrejas, os templos, muitas comunidades correm esse mesmo risco nos dias de hoje. Além da descarada exploração financeira dos seus fiéis por parte, é lógico, de algumas seitas, e aqui devemos ter muito cuidado, pois não podemos generalizar. Mas aos poucos, muitas comunidades cristãs perderam a sua dimensão profética de denúncia, de anúncio da palavra, configurando-se assim ao mundo neoliberal de consumismo e gratificação emocional imediata, perdendo assim o verdadeiro valor. Por isso, meu querido irmão, minha querida irmã, o Evangelho de hoje nos traz um alerta. Jesus não veio compactuar com uma religião exploradora, alienadora e alienada ao poder, mas para encarnar as opções do Deus Javé, libertador dos males, de toda exploração, pois o Senhor veio para que todos tenham a vida e a vida em abundância. E uma religião que abandona a sua função profética é tão traidora como a religião decadente das elites do templo. Assim, meu querido irmão, minha querida irmã, com todas as lições que o Evangelho de hoje vem trazer para as nossas vidas, que fique bem claro para todos nós: Cristo é o verdadeiro templo de Deus, o lugar em que reside a sua glória, e pela graça de Deus também todos nós se tornamos templos do Espírito Santo. Somos pedras vivas com as quais é construída a igreja. E templo é presença de Deus entre os homens. Jesus venerou o templo, subindo a ele nas festas judaicas de peregrinação. Amou com o amor cioso esta morada de Deus entre os homens. O templo prefigura seu próprio mistério. E quando anuncia a destruição do templo, é assim como manifestação de sua própria morte e da entrada em uma nova era da história da salvação, na qual seu corpo será o templo definitivo. Assim, ó Senhor Jesus, que tenhamos, pelas coisas do Pai, o mesmo zelo que tiveste, sabendo sim reconhecer as exigências praticadas da nossa fé. Amém? Muito obrigado mais uma vez pela agradável companhia, e não se esqueça que o seu like
a sua participação neste vídeo é muito importante. Compartilhe o Evangelho de hoje e se inscreva no canal se por acaso você ainda não é inscrito. Sinta-se à vontade para deixar nos comentários o seu pedido de oração, pois sempre estaremos orando por você e por sua família com muito respeito e carinho. Assim, um grande abraço, que o Senhor sempre te proteja e ilumine, e até o nosso próximo encontro, se assim Deus permitir, e um ótimo dia.